Sejam todos bem-vindos por aqui. E, cara, eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Eu sempre falo que isso já é um grande passo, né? De ver que vocês realmente querem ter resultados de verdade. Porque eu vejo muitas pessoas que querem ter resultados, mas deixam de fazer, né, o que precisa ser feito e do jeito certo. Cara, eu decidi fazer essa série, que vai ser uma série de mentorias, tá? Para quem está aqui, vai conseguir acompanhar essa série aqui, que eu vou passar para vocês entenderem de fato como é que eu acabei tendo um padrão comigo mesmo, de realmente, né, conseguir alavancar os meus resultados. Eu sempre falo que nesse ano aqui de 2022, quando começou o ano, eu sou um cara que eu particularmente, eu não gosto de ficar anotando metas no papel. Tipo assim, vou ter que colocar todas as minhas metas aqui no papel para ver como é que vai ser no final do ano, se eu vou conseguir chegar nessa meta. Eu sou um cara que eu mais mentalizo, eu mais penso naquilo que eu quero fazer e eu vou atrás. Eu sempre digo que eu sou um cara que eu não sou organizado, porém eu sou muito disciplinado, eu acho que é ao extremo, porque quando eu penso em fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço o meu máximo. Então aqui também eu vou dar o meu máximo para vocês aqui conseguirem entender como é que eu destravei ao longo da minha jornada, porque lá atrás, quando às vezes, né, eu mentalizava as minhas metas, aí chegava no momento que eu teria que fazer as metas, fazer as coisas, eu não conseguia atingir as minhas metas, eu não conseguia bater os meus objetivos. E aí eu fui tentar entender ao longo do tempo o que estava acontecendo comigo, tá? Deixa eu só confirmar aqui alguma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Ô Marlon, você que está na minha frente aqui, está me ouvindo? Então, beleza, vamos continuar aqui. Eu lembro, gente, que quando eu colocava as minhas metas, eu não conseguia atingir os meus resultados. Aí depois eu passo a me perguntar, cara, o que de fato que eu estou deixando de fazer para que não está acontecendo de eu realmente conseguir atingir os meus objetivos? Eu fui tentar entender um padrão daquilo que eu vinha fazendo. Eu fui tentar entender o porquê que eu não conseguia ter os meus resultados. E isso não sendo só no marketing digital, não, tá? É de uma forma geral na vida. Eu fui entendendo que é de uma forma geral na vida. Por quê? Por que que as pessoas começam alguma coisa na vida e acabam parando no meio do caminho? Não só no marketing digital, mas talvez uma faculdade, talvez o emprego que a pessoa começa e larga no meio do caminho, talvez algum concurso que a pessoa começa, mas desiste. Eu fui tentar entender comigo mesmo. Por que que eu não conseguia acelerar o meu processo de resultado? Porque o que eu quero mostrar aqui para você é, de fato, como é que eu fiz para acelerar o meu processo de resultados. É resultado, tá, gente? Resultado financeiro, resultado físico, fisicamente, resultado espiritual, resultado mental, no caso também, que para mim foi um destrave total. Então, aqui, nesse tema de hoje, que eu vou falar para vocês, vocês vão entender um dos pontos em que me fizeram, de fato, destravar totalmente para eu conseguir atingir os meus objetivos. Hoje é um dos pontos. Na próxima mentoria, vocês vão entender os outros pontos que me ajudaram a agregar, de fato, nesse meu processo, ok? Então, eu preciso que vocês estejam aqui atentos comigo. Prestem bem atenção, tá? Porque é uma coisa assim, uma das coisas assim extremamente importante que de fato, se a pessoa ela não entender, pelo menos comigo, o padrão que eu fui levando comigo ao longo da minha jornada e as pessoas que estão acompanhando aquilo que eu faço, aquilo que eu falo também, eu não estou falando por falar, eu estou falando por quê? Porque as coisas estão acontecendo comigo. Eu estou tendo resultados. Por isso que eu tenho a capacidade, a autoridade de vir aqui e poder compartilhar com vocês. E as pessoas que estão entendendo aquilo que eu passo também estão conseguindo ter resultados. Quem me acompanha sabe disso. Mas aí eu fiquei perguntando para mim mesmo. Falei, cara, por que que outras pessoas não conseguem ter resultados ainda? Ou por que que não conseguem, de fato, ter resultados constantes? Por quê? São perguntas que eu me fiz e eu me faço ao longo do tempo. Por que que eu consegui chegar aqui e outras pessoas ainda não? Por que que tem pessoas que nós começamos juntos no marketing digital, mas ainda assim eu estou no jogo, consegui virar minha chave, mas essas pessoas ainda não? Por quê? Então,
Na mentoria de hoje, eu quero compartilhar com você um dos primeiros pontos em que me fizeram, de fato, acelerar o meu processo de resultados, ok? Só deem um ok para mim se vocês estão vendo a minha tela aqui, tá tranquilo? Tá vendo a minha tela? Tá de boa? Deem um ok para mim, tá? Só para eu saber se tá ok aqui. Fechou. Tudo ok, tranquilo, beleza. Deixa eu só confirmar aqui. Gente, eu passei a entender ao longo da minha jornada, principalmente esse ano de 2022, tá? Essa é uma mentoria que, mesmo para quem depois vai conseguir ver isso aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque é algo que você precisa levar ao longo da sua vida. Não é algo que você vai levar para ficar por um tempinho para você. Não. É ao longo da sua vida. Se você entender o que eu vou te passar aqui, eu tenho certeza que você vai mudar a sua realidade. Primeiro ponto, quando eu passei a entender que eu precisava desenvolver a minha mentalidade, como eu falei aqui para vocês, que é sobre o tema dessa série aqui, é sobre mentalidade de resultado, que é um acelerador do processo. É um acelerador do processo. Por que eu falo isso, gente? Lá atrás, eu lembro que, na verdade, né, tem até um. Eu estava até conversando com o meu sócio, Na verdade, foi hoje, né? E a gente até conversou, ele falou assim, eu falei para ele assim, cara, tem algumas histórias na nossa vida que nós temos vergonha, né, de contar, de passar para as pessoas, de compartilhar, né? E eu passei a entender, né, que às vezes quando você compartilha alguma coisa que acontece ou que aconteceu com você lá no passado, às vezes é importante porque você acaba destravando isso, você acaba meio que tirando um peso nas suas costas, sabe? Então, falei, cara, uma das coisas que me fez parar meio que no tempo, assim, eu lembro que quando eu era pequeno, uma coisa que eu nunca tinha contado, tá? O meu sócio é um cara que eu sempre compartilho com ele as coisas, a gente conversa bastante, né? Tem essa amizade ali e tudo mais. E eu nunca tinha falado para ele que o meu pai já tinha sido preso quando eu era pequeno. Meu pai, eu nunca tive um afeto do pai, sabe? Eu nunca tive um pai ao meu lado. Eu nunca tive um pai me dando conselhos. Eu nunca tive um pai que pudesse, sabe, tipo, pai com filho, brincar com filho, ter aquele afeto de pai, aquela conexão com o pai. A única coisa assim que eu lembro muito forte é que quando eu era pequeno eu convivia muito com a minha mãe, mas eu passei a entender depois que de fato meu pai ele não poderia estar comigo porque ele estava preso. Tiveram momentos que foram muito pouco, né? A minha mãe até me levava para visitar ele. Eu não entendia nada ainda, né? Mas hoje, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho uma vontade enorme de me tornar pai, sabe? De ter uma família. Um dos meus maiores sonhos assim é poder construir uma família sólida e eu vou conseguir e poder fazer aquilo que eu não tive. Eu poderia muito bem viver com um certo rancor, sabe? Tipo, pô, cara, eu nunca tive pai, isso, aquilo, mas eu tenho dentro de mim que eu quero poder ter filho um dia e poder dar e fazer aquilo que eu não tive na minha infância. Eu tinha vergonha de expor isso, de falar que, pô, meu pai foi preso, meu pai, ele ficou muito tempo preso, muito tempo. E ele saiu quando, na verdade, eu sou estrangeiro, né? Eu sou de Camarões, da África, e eu vim aqui no Brasil em 2010. Quando eu vim aqui no Brasil, meu pai ainda estava preso, tá? Meu pai ainda estava preso e, ou seja, eu fiquei aqui de 2010 até 2017, que foi em 2017 quando eu voltei para o meu país, em Camarões. Fiquei mais ou menos, quase, na verdade, um mês lá. Aí eu fui visitar meu pai, já, né, com uma certa idade avançada. E para mim foi muito estranho, cara, porque eu nunca tinha tido essa convivência com meu pai. Eu não tenho esse afeto de pai, sabe? Eu mais convivia com a minha mãe. A gente ficou um tempo junto, mas ainda assim não conseguia assim. Eu não tenho raiva, até porque ele não tem culpa. Claro que tem coisas que às vezes nossos pais fazem, mas a gente, né, infelizmente, não tem o que fazer. Mas eu tenho uma coisa que eu li uma vez que fala assim, cara, é sempre importante honrar pai e mãe, independentemente de qualquer coisa, porque se não fossem eles, você não estaria no mundo, você não estaria vivo, você não teria vida. Então, independentemente de qualquer coisa, eu entendi que eu precisava sempre ser grato ao meu pai e à minha mãe. Ou seja, o pouquinho de tempo que eu tive com meu pai foi basicamente em 2017, quando eu voltei para lá.
visitar ele e passar um tempo com a minha família lá. Depois eu voltei aqui no Brasil. Eu tinha de tudo para dar errado na vida, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vim com um objetivo, eu fui moldado para ser jogador profissional de futebol. Quando eu vim aqui no Brasil, eu vim com esse objetivo, era jogar bola e estudar. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Eu jogava e estudava. Eu joguei em grandes clubes, como Palmeiras, São Paulo, Grêmio, lá no Sul, Rio Grande do Sul. Em alguns outros clubes também, né? Que eu joguei também em Santo André, em São Paulo, Portuguesa. Mas, infelizmente, foi um sonho que eu não consegui realizar. E quando eu coloco essa questão do medo aqui, que é um gigante que impede de prosperar, eu sempre tive esse medo dentro de mim, de não conseguir ser alguém na vida. E o medo que eu tinha dentro de mim era: e se eu decepcionar eu mesmo? E se eu chegar a um certo momento na vida e eu não conseguir atingir os meus objetivos? Eu não conseguir ser alguém na vida, porque eu sempre tive o pensamento de ser um exemplo na vida. Mas não é tipo exemplo de querer mostrar que eu sou melhor que você ou melhor que alguém. Não. É simplesmente para eu poder sentar um dia e falar assim: nossa, eu consegui. Nossa, eu estou seguindo no caminho correto. Porque, cara, o que a gente mais vê por aí são coisas erradas. Nada contra ninguém, nada contra, mas eu sempre tive um medo de me perder no caminho. Sempre tive esse receio. Aí aqui no Brasil eu morava com a minha família, com o pessoal aqui, jogava bola e tudo mais. Mas eu acho que em 2018, ou 2019, 2018 no caso, que eu tive que tomar a decisão de encerrar um sonho que eu sempre carreguei comigo, de me tornar jogador profissional de futebol, que para mim era onde eu iria prosperar, era onde eu ia conseguir, né, ter uma vida financeira legal, para conseguir ter uma vida bacana, construir uma família e ajudar a minha família. Para mim, esses eram os meus objetivos dentro do futebol. Mas eu não consegui me tornar jogador profissional. Eu fracassei. Eu tive que desistir do futebol. Mas eu desisti porque eu queria? Não, porque, infelizmente, eu machucava muito, eu tinha muitas lesões. Eu jogava até bem, tá? Chegava nos clubes assim, era atacante, jogava bem, fazia gols. Só que eu não conseguia me manter constante no clube porque eu machucava muito, machucava demais. E os clubes não querem jogador que fica machucando toda hora. Aí eu tive que, falei, pô, cara, vai chegar uma época em que eu vou estar com uma certa idade e aí eu vou estar na mesma estaca. E a minha vida, como é que vai proceder? Como é que vai andar? Como é que vai progredir? Como é que vai andar para frente? Eu tive que tomar uma decisão. A decisão que eu tomei foi o quê? Simplesmente pelo fato de não querer ser mais um na vida, pelo fato de não querer ser alguém que ficar com uma imagem de que eu saí do meu país e vim aqui no Brasil fazer coisa errada ou fracassar na vida, pelo fato de não querer isso, eu tive que tomar a decisão de entrar na padronização do mundo de hoje, que é o quê? Que é achar um emprego para poder me sustentar e fazer faculdade. Porque eu tinha terminado o ensino médio, tinha terminado o ensino fundamental, aí eu comecei a fazer faculdade. Em uma área que eu particularmente não me encontrei, mas eu tive que fazer porque o meu irmão, ele é formado em engenharia, no caso eu comecei a fazer engenharia de computação. Aí eu comecei a fazer por quê? Porque na minha cabeça era uma área que iria, né? Se eu me formasse, eu ia conseguir ter um emprego legal para conseguir viver uma vida tranquila e sem fazer coisa errada. Mas a faculdade eram 5 anos. 5 anos de faculdade. Mas tudo bem, eu comecei a fazer a faculdade, mesmo não saber exatamente o que eu queria, que é uma das coisas que eu acho que é um dos pontos que atrapalha muitas pessoas de fazer alguma coisa sem, de fato, ter a certeza que é isso que ela quer fazer na vida. Eu comecei a fazer, fazia e trabalhava. Eu, né, achei um emprego, trabalhei em alguns lugares, né? Eu trabalhei em duas lojas de sapato, onde eu era vendedor, ficava em pé o dia inteiro trabalhando, e aquela coisa toda, ia das 9 até as 17h30, tinha uma hora de almoço, durante meio-dia, né, almoçava de meio-dia até 1 hora da tarde, e eu saía do serviço correndo para ir para a faculdade, tudo lotado, trânsito, e eu pegava 6 ônibus por dia para ir para voltar, né, no caso. Às vezes eu chegava na faculdade atrasado, mas mesmo assim eu tinha que ir para poder chegar lá e tudo mais. E dentro disso eu chegava em casa todos os dias da semana, meia-noite e pouco, quase 1 hora da manhã todos os dias da semana. E no final de semana eu tinha que trabalhar também, porque era a loja, né? Só tem um dia de folga. E aí eu fiquei nessa correria durante um pouco mais de 2 anos.
que é o que talvez você está vivendo hoje essa situação. Eu não critico, eu falo de mim assim porque para você entender que eu já passei por isso. Não é que eu sou contra essas coisas, eu já passei por isso. Mas quando o meu sonho de ser jogador se encerrou, eu me culpei. Eu falei, pô, cara, era um sonho que eu tinha, mas eu tive que entender ao longo do tempo que às vezes na vida, Deus, ele fecha a porta em um lugar para abrir outra porta para você. E eu entendo hoje que às vezes você só vai descobrir o teu propósito ao longo da sua jornada. E foi o que aconteceu comigo. Aí foi ali que eu descobri o marketing digital, nesse meio tempo ali. Eu comecei como qualquer um, pesquisando para lá para cá, conteúdo gratuito no YouTube, cursos gratuitos, tudo mais. Eu fui me encaixando, comecei com estratégias que para mim não deram certo no começo. Eu quebrava muita cabeça, ficava o dia inteiro estudando, aplicando, não tinha ainda resultados constantes, mas quando de fato eu tive esse medo dentro de mim, que me impedia de prosperar, naquele meio tempo eu estava com a minha família aqui no Brasil. E aí chegou o um momento em que a minha família foi embora do Brasil. Foram embora, eu fiquei aqui sozinho, cara. Eu contava com meu irmão, né, para pagar o meu aluguel. Foi ali que eu entendi que na vida não deposite a sua confiança no próximo, mesmo que seja família. Como eu tinha tomado a decisão também, né, de largar a faculdade, de largar o emprego que eu trabalhava para focar 100% no marketing digital, eu falei, não, pelo menos meu irmão vai me ajudar a pagar a faculdade, né? O meu aluguel. Eu contava com ele para isso. Aí quando eles foram embora, eu liguei para ele, falei, meu, será que você consegue me ajudar, tal, não sei o quê, não sei o quê? Falou, cara, eu pagava uma faculdade para você de mais de R$ 1.000 por mês durante 2 anos e você levantou um dia de manhã e falou que não quer mais fazer faculdade. Foi uma das decisões mais difíceis na minha vida que eu tomei, de parar de fazer faculdade. Eu praticamente coloquei a minha família contra mim. Mas eu nem conseguia explicar para eles o que eu estava fazendo, que era, no caso, a internet, marketing digital. Me falaram que era golpe, que era mentira, tudo isso daí, que era melhor eu continuar a faculdade. Mas sabe quando você sente alguma coisa dentro de você falando que você está tomando a decisão correta, por mais que eu tinha muito medo de decepcionar eu mesmo e depois decepcionar minha família, porque eu estava tomando uma decisão que só eu e Deus sabia o que eu estava fazendo, cara. De verdade. Eu fiquei com medo, muito mesmo. Aí, como ele me ajudava a pagar a faculdade, eu falei, não, ele vai me ajudar também a pagar o aluguel, pô. É irmão, é família, então ele não vai me deixar de lado. Mas foi ali que ele me colocou na realidade. Falou, cara, se você tomar a decisão de fazer o que você quer na sua vida, então tá na hora de você assumir as suas responsabilidades. Aquele dia eu sentei no sofá, suando, porque eu já estava morando sozinho, sem saber por onde começar. Eu já estava no marketing digital, mas eu não conseguia ter resultados constantes, que talvez você se encontra assim hoje. Você está no mercado, você acredita como eu lá atrás, mas você ainda não está conseguindo ter resultados constantes, no caso. E foi ali que eu falei, cara, e agora? Você acha que eu não fiquei com medo? Começou a vir um monte de barulho dentro de mim, na minha cabeça, um monte de coisas falando para mim, Pogni, volta na rua e comece a entregar currículos para você achar um emprego e tentar se virar. Porque como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai sobreviver? Mas foi uma coisa muito forte, porque eu não sei se você acredita em Deus, mas eu sempre acreditei, por mais que lá atrás eu não. Eu sempre falo que eu não sou perfeito, né? Eu erro bastante, eu tenho os meus defeitos, mas eu procuro sempre melhorar cada dia que passa. Mas depois que eu passei a entender de fato a palavra, foi que eu falei, cara, Deus, é eu e o Senhor, mais ninguém. Cara, eu levantei a bunda do sofá, minha cabeça estava focado no computador, todos os dias focado. Eu lembro até que eu tinha eu tava com uma pessoa, né, no caso, uma namorada, e aí eu nem conseguia dar atenção para ela certinho, no caso, naquela época, aí ela ficava reclamando. Pô, toda hora o tempo todo no computador, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu só estava focado em objetivo, porque eu não coloquei a segunda opção para mim. Eu não queria voltar a trabalhar para enriquecer o meu chefe. E aí, cara, era o tempo todo estudando e aplicando. Mesmo assim, com muito medo. Mas ter medo, se fazer essa pergunta de por que nós temos medo, eu entendi ao longo do tempo que não é culpa nossa ter medo. É algo que, como eu coloquei aqui,
A gente já nasce com medo. Já nascemos com esse medo dentro de nós. Por mais que você se prepare, por mais que você busque melhorar todos os dias, ainda assim existe um certo medo dentro de você. Mas o medo, ele é algo que não acaba. A gente não acaba com o medo. Entender ao longo do tempo que, como eu coloquei aqui, ó, não temos culpa de ter isso dentro de nós, mas quando eu entendi, me fiz essa pergunta: será que é possível acabar com o medo? O medo é uma coisa que me travou ao longo da minha jornada em certos momentos, como, por exemplo, testar algumas outras coisas, algumas estratégias no marketing digital em si mesmo, comprar treinamentos, porque eu vejo muitas pessoas têm medo de começar a fazer as coisas. Isso gera a questão de quê? De que, às vezes, ao invés de você ser o protagonista da sua história, a gente prefere ser o telespectador. Aquela pessoa que só fica olhando os resultados de outra pessoa. E isso acaba te travando na sua jornada. Mas quando eu entendi que realmente não tem como acabar com o medo, mas é possível vencer. Como é que eu fiz para vencer? Como é que eu faço? Não é que eu fiz, tá? Como é que eu faço? Porque ainda hoje eu tenho medo de certas coisas. Mas qual que é a diferença? O que que me faz ter resultados? O que que me fez, por exemplo, esse ano que eu botei uma meta no começo do ano, de chegar no final do ano e ter pelo menos 500 mil reais de faturamento todo no meu negócio? O que que me fez destravar essa questão do medo? E quando eu coloquei essa meta, ainda assim tinha medo de não conseguir. Mas eu coloquei essa meta e mentalizei que eu queria chegar esse ano e ter pelo menos 500 mil reais faturados. E hoje, graças a Deus, até parei para fazer as contas aqui, já batemos a meta, eu bati a meta e já passamos dessa meta. Fazendo a meta aqui já deu mais de 850 mil reais. E com certeza vamos bater 1 milhão ou mais. Eu tenho certeza disso. Mas isso foi do nada? Não. Isso foi porque eu sempre tive a melhor estratégia para aplicar? Não. Não é só sobre a melhor estratégia. Eu posso pegar o melhor treinamento e entregar nas suas mãos. Você pode comprar o melhor curso da vida. Você pode comprar o melhor curso. Mas se você não tiver esses pontos que eu vou te passar aqui nessa série de mentorias, começando pelo medo, se você não tiver isso alinhado, você não vai conseguir atingir os seus resultados. Eu falo isso por mim, porque eu fui entendendo por que que lá atrás eu não conseguia atingir os meus objetivos. E se a gente parar para pensar, 1 milhão no ano dá quanto? Dá mais de 100 mil reais por mês. Por que será que você, às vezes, está fazendo a mesma coisa, a mesma estratégia, por exemplo? Você tem o mesmo curso que uma pessoa, vocês estão aplicando o mesmo curso, por que que aquela pessoa deslancha e você fica para trás? Por que que tem gente que fica para trás e tem pessoas que têm resultado? Porque eu entendi, eu levei um padrão comigo de pessoas que falam comigo e as coisas que eu fiz ao longo do tempo mesmo, que não é só sobre eu te entregar a melhor estratégia, não é só sobre eu te entregar o melhor curso, se você não tiver esses pontos preparados. Por que gera essa questão do medo? Às vezes é medo de testar algo novo. Às vezes é medo de continuar na jornada. Às vezes é medo de você passar a desacreditar nesse processo. Mas quando eu entendi que se eu sei que ainda tenho medo dentro de mim, se eu sei que ainda tenho medo de quando eu for tentar alguma coisa e se não der certo, e se eu fracassar, e se me julgarem, que esse é um dos pontos em que as pessoas ficam travadas. Elas ficam, eu também fiquei nesse se. Mas por que que eu não coloco na minha cabeça e se der certo aquilo que eu vou tentar fazer? E se der certo aquilo que eu comecei a fazer? Porque dentro disso daqui eu vejo o quê? Cara, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que você começou no marketing digital, beleza. E aí, muitas pessoas, né, perguntam assim, cara, em quanto tempo eu consigo ter resultados? Em quanto tempo eu vou conseguir fazer a minha primeira venda? Beleza, tem gente que faz vendas, eu falo por mim, quando eu comecei, eu fiz a minha primeira venda no dia seguinte. Tem gente que faz a primeira venda no mesmo dia. Tem gente que faz a primeira venda depois de uma semana, depois de um mês.
Vamos supor que o seu caso seja um caso totalmente diferente. Vamos supor que você faça a sua primeira venda em 6 meses, por exemplo. Ou vamos colocar um ano, que seja um caso ali totalmente específico, um ano. Tá, cara, mas um ano para você na tua cabeça pode parecer muita coisa na tua cabeça? Um ano ou 6 meses, vamos colocar assim? Beleza, se a gente parar para pensar, talvez seja muita coisa. Mas, cara, se eu lá atrás continuasse a fazer a faculdade, quanto tempo que levaria para eu me formar? No mínimo 5 anos, porque é o tempo que a faculdade determina para eu me formar naquela área, que era engenharia de computação. No mínimo era aí 5 anos para me formar. Com certeza não ia ser não ia ser 5 anos, porque, pô, cada ano que passava, as matérias passavam a ser cada vez mais difíceis. Então, com certeza eu teria pegado DP e tudo mais. E aí colocaria aí uns 6 anos para conseguir me formar. Cara, 6 anos, 5, 6 anos para se formar. Você acha que, por exemplo, no marketing digital, em 5 anos, focado, você não consegue mudar a tua realidade, a tua vida? Mas não são 5 anos. Vamos colocar aquele um ano que você pegou para fazer as suas primeiras vendas, porque muitas pessoas. Tem gente que fala para mim assim, pô, cara, eu estou há um ano no mercado, mas eu não consigo ter resultados. Tá, beleza, cara, eu te pergunto, você está há um ano aplicando constantemente, ou você está há um ano aplicando por. Você vem e aplica por 2 meses, depois você para, você fica 3 meses parado, aí você volta e aplica por um mês, depois fala, não, não sei o quê, volta de novo, fica ausente 2 meses, depois você volta, fica 3 meses, fica nesse vai e vem. Aí quando você parar para ver, já se passaram um ano e de fato você não vai ter resultados. Mas uma coisa eu te garanto, cara, em um ano é possível você fazer muitas coisas no marketing digital. Cara, em um ano agora eu vou bater 1 milhão no marketing digital. Esse ano eu vou bater essa meta, vou ultrapassar, né, a meta que eu tinha traçado no começo do ano. Mas eu não estou falando aqui para me exibir aqui para você, não. Eu estou falando para você quando eu entendi que se eu tenho medo de fazer as coisas, porque eu testei novas estratégias ao longo do tempo, que mesmo eu tendo medo ainda de fazer as coisas, mas quando eu assumo e aceito esse medo que eu tenho dentro de mim de fazer as coisas, isso acaba doendo menos. Deixa eu colocar aqui, ó. Não tem por onde correr. Você vai ter medo sim. Agora, quando eu aceitar que você é uma pessoa medrosa, tira um peso enorme nas costas. Você fica com a sua mente mais tranquila. Aquela coisa, beleza, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Só que para isso, óbvio, não é ir com medo despreparado. Não é ir com medo de qualquer jeito. Você ir com medo de qualquer jeito é como se você fosse para a guerra desarmado. O que vai acontecer? É nítido e é fato que você vai ser o primeiro a morrer, porque você não vai ter uma arma para se defender. Agora, quando eu me preparo, por que eu consegui atingir a minha meta e ultrapassar ela? Porque eu me preparei ao longo do ano. Eu me preparei ao longo do ano. Eu não sou um cara que eu vou falar para você que eu fiquei um ano todo e eu não consegui bater a minha meta. Se eu não conseguisse, com certeza é porque eu tinha deixado de fazer alguma coisa no percurso, no caso. Eu só consegui bater e ultrapassar a minha meta porque eu fui e eu sou disciplinado e eu aplico de uma forma muito intensa. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, cara, a gente quer ter muitos resultados. Só que o querer ter muito resultado não pode estar acima do fazer, da prática, do estudo. Quando isso aqui está desequilibrado, isso aqui você não consegue chegar lá, o resultado. Fica difícil você chegar lá. Fica muito mais para frente, fica muito mais longe de você. Imagina se eu ficasse lá atrás, quando minha família foi embora, com medo de não dar certo no marketing digital. É bem provável que hoje eu estaria trabalhando lá fora como CLT de carteira assinada, em algum serviço, enriquecendo o meu chefe até hoje e continuasse fazendo faculdade. Talvez hoje eu estaria no terceiro ano se eu tivesse passado de ano.
E se eu não tivesse tomado a coragem de romper essa barreira do medo? Porque eu falo para você, se você entender o que eu estou falando aqui para você sobre esse tópico em relação ao medo, a ideia dessa mentoria aqui, depois que você sair daqui, é você aceitar que você é uma pessoa medrosa. Só que você fala assim, o medo não vai me ultrapassar. Cara, até arrepio falando isso, porque eu tenho medo, sim, mas você não vai me ultrapassar. Eu venço o medo todos os dias. Eu seguro a mão do medo, mas sempre vou estar na frente. Medo, você está comigo? Beleza, eu tenho medo, beleza, mas ó, eu vou sempre estar na sua frente. Você vai ficar para trás, eu vou sempre estar na sua frente. E eu escolhi uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Como assim? Por quê? Porque eu pego esse medo, eu caminho com ela na maratona. Eu não estou correndo, não é uma corrida de 100 metros, porque a maioria acha, escolhem, mesmo de forma inconsciente, uma corrida de 100 metros. E a corrida de 100 metros, ela acaba rápido. E quando essa corrida acaba, se você for uma pessoa que, de fato, não se preparou, que ficou só focando no resultado, ficou só focando no resultado, você vai se frustrar. Mas quando eu escolho a maratona, na maratona eu tenho opções de escolher. Eu sei que na maratona, mesmo se eu falhar, mesmo se eu errar, eu consigo ajustar ao longo do tempo, eu consigo ajustar ao longo da minha jornada, melhorar, pegar aquilo que não deu certo, eu consigo melhorar, eu consigo ajustar, porque eu entendo que eu preciso, de fato, sempre estar no campo de batalha. Por que foi assim que eu escolhi a maratona? Por quê? Porque eu entendi que qualquer coisa que a gente faz na vida, se você escolher o caminho mais fácil, a tendência é de você se frustrar. Se eu não tivesse entendido que eu nunca vou acabar com o medo, se eu não tivesse entendido que eu precisava tirar esse peso das minhas costas e aceitar que eu sou medroso, mas eu nunca vou deixar o medo me vencer ao longo da minha jornada. Eu sempre vou estar um passo à frente. Eu estou falando isso aqui, por exemplo. Eu estou aqui gravando essa mentoria aqui, fazendo aqui essa mentoria com você. Eu estou machucado. Eu operei o joelho esses dias. Está aí, eu no hospital. Eu operei o joelho. O primeiro ponto é que, se eu ainda estivesse trabalhando como CLT, se eu ainda estivesse trabalhando fora, a primeira coisa é que, para operar, no caso, se a gente parar para pensar na questão financeira, eu teria que esperar muito tempo. Talvez eu nem conseguiria operar. Antes de operar, a minha família, meu irmão me perguntou como é que vai ser, quanto que ia ser. Eu falei o valor da cirurgia para ele. No caso, foi 10.500. Falei para ele que não sei o que vai ser assim, vai ser assado. Ele falou que ia me ajudar, que ia tentar, né? Tipo, a família falou, não, vou te ajudar, questão de saúde e tudo mais. Falei, então, beleza, tudo bem. Falei, tá bom, mas eu poderia pagar isso. Mas olha o que aconteceu. Passou um tempinho ali, né? E chegou o momento da cirurgia. Falei, ó, a cirurgia vai ser tal dia, vai ser assim, vai ser assado. Aí começou a falar, ah, não, que não sei o quê, não me preparei, que não sei o quê, só vou conseguir em janeiro, que não sei o quê. Eu falei, cara, tá tudo bem, pode deixar que eu vou dar um jeito aqui. Por que que eu consegui falar com segurança isso hoje em dia? Porque graças a Deus a internet, o marketing digital, através dos meus ganhos que eu tenho com a internet, eu consigo tirar esse valor e pagar a minha cirurgia. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não fiquei esperando, porque eu entendi que ficar dependendo das pessoas na vida vai te atrasar, vai te decepcionar. Falei, não, deixa que eu possa aqui, eu vou tomar conta disso. Eu fui lá, eu operei essa semana ali. Tô com o joelho aqui zoado. Tô operado. Zoado não, tô melhorando. Já tô operado, né? Tô melhorando, graças a Deus. E se eu estivesse trabalhando fora, talvez o meu salário teria que, né, ajustar alguma coisa. Talvez eu teria que voltar, mesmo não estando 100%, porque eu teria que ir trabalhar. Mas o que ficou marcado para mim, quando eu coloquei aqui para você, mesmo esse dia que eu operei, por exemplo, eu estava no hospital. Nesse dia eu estava no hospital, deitado ali após a cirurgia. E nesse dia, nesse mesmo dia, como eu tinha me preparado ao longo do tempo, me preparado ao longo desse ano, estudando e aplicando,
Chega uma hora que realmente aquele famoso, né, piloto automático, mesmo estando no hospital esse dia eu tive um faturamento de mais de R$ 7.000, mesmo estando operado sem precisar ficar na frente do computador, sem precisar ficar trabalhando, sem precisar ficar. Essas vendas ainda foram 100%, ó, comissões 100% como afiliado, ganhando comissões aqui, em um único dia. Não estou mostrando isso para você para me exibir, não. Não é para te mostrar que é para você entender que quando você acaba aceitando ao longo da sua jornada que tem coisas que você vai precisar sim estudar, se dedicar, chega uma hora que tudo isso vai fazer sentido. Chega uma hora que tudo isso faz sentido. Eu quase fiz o valor da cirurgia aqui, mas graças a Deus eu consegui pagar a cirurgia, tá tudo bem, estou melhorando, estou bem já. Eu estou aqui com você. E eu hoje, sinceramente, eu não consigo enxergar qual mercado me proporcionaria isso aqui. Eu não consigo. Para mim, o marketing digital em si é o que mudou a minha vida. E é o que vem mudando a vida de várias pessoas. Mas para tudo isso acontecer, eu tive que vencer certos pontos ao longo da minha jornada, que é o que eu estou te passando aqui, eu vou te passar mais ainda nessa série de mentorias. Por isso que eu falo para você, essa questão de você realmente, você já deve ter escutado, você já deve ter visto por aí, de que, cara, com a internet, com o marketing digital, você consegue ali fazer vendas estando em qualquer lugar, estando viajando, estando na praia. Eu vivenciei isso, estando operado no hospital, sem precisar ficar na frente do computador. E mesmo assim, eu tive um faturamento de mais de R$ 7.000 em um único dia. Se eu consigo fazer isso, você também é capaz de conseguir. E eu simplesmente consigo fazer isso por quê? Porque eu acredito no resultado. Eu acredito no resultado. Aí eu te pergunto, e você? Acredita no resultado? Mas para você responder isso, eu quero até fazer um negócio aqui com você, que acho que vai ser bem bacana. Tira até uma foto ali, tá? Tira uma foto aqui, eu na tela aqui, onde você está agora. Tira um print, uma foto nessa questão aqui, ó, que está aqui. Tira uma foto, um print, posta lá no seu Instagram e me marca lá. Escreve assim, ó, acredito no resultado. Porque aí eu vou entender que de fato você entendeu o que eu tô te passando aqui. Não é simplesmente eu te entregar a melhor estratégia, o melhor conteúdo, o melhor curso. Se você não aceitar certas coisas ao longo da sua jornada, se você não entender que você precisa assumir, ser autorresponsável, se você não entender isso, eu te garanto que ficará mais difícil a sua jornada. Só para você entender que, de fato, tudo isso que eu estou te falando, eu te pergunto, por que você acha que tem pessoas que estão fazendo o mesmo treinamento, as mesmas coisas, mas tem pessoas, como eu falei para você, que conseguem ter resultados, que conseguem alavancar, que conseguem crescer. E tem pessoas que ficam no meio do caminho. Por quê? Porque isso aqui não é um joguinho, não é um apertar um botão e pum, minha chave virou. Não é. É sobre masterizar esses conceitos ao longo da caminhada. É sobre entender que um primeiro ponto é assumir que você tem esse medo, é tirar esse peso nas suas costas. Outro ponto é entender que ter medo não é culpa sua. Todos nós temos medo, todos nós nascemos com isso dentro de nós. Quando você entende isso, você trabalha ao longo do tempo, você convive com esse medo e você vence ele todos os dias. Eu só consegui também porque eu entendi essa primeira parte aqui. O ruim das pessoas é que a maioria está aqui, ó. Aqui está a parede, aqui está a barreira. A maioria está aqui. A barreira do medo está aqui. A maioria fica aqui. Mas eu não fiquei aqui. Eu não fiquei no meio da maioria. Eu simplesmente pulei para ver o que estava do outro lado. Eu quebrei e rompi essa barreira do medo para enxergar o que estava do outro lado. Porque se eu ficava só aqui me perguntando, e se der errado, e se me julgarem, e se eu não conseguir, e se eu não conseguir, se eu não conseguir, eu nunca iria enxergar o que estava do outro lado me esperando. E o que estava do outro lado era o meu propósito de vida. Deus me fez enxergar o meu propósito ao longo da minha jornada. E o propósito
Não é sobre o que você quer, não é sobre o sonho que você tem. O propósito é realmente aquilo que Deus tem para você. E às vezes, se você está fazendo alguma coisa achando que é o seu sonho, que você quer realizar aquilo que é o seu propósito, às vezes não é isso. Às vezes você vai fracassar naquilo lá, às vezes você vai quebrar naquilo lá, às vezes você vai se envergonhar com aquilo lá, às vezes você não vai dar certo. Mas se você é uma pessoa que conseguir de fato continuar, você vai entender que às vezes o seu propósito era totalmente diferente daquilo que você imaginava. Eu não me imaginava estar aqui fazendo vídeo no YouTube, no Instagram, tudo mais, ensinando pessoas, dando mentorias, dando palestras, e eu não me imaginava, mas eu enxerguei ao longo da minha jornada que o meu propósito era esse. Por quê? Porque eu simplesmente rompi a barreira do medo e fui enxergar o que estava do outro lado. Como eu te falei, eu acredito no resultado. E você, acredita? Pessoal, eu quero que vocês entendam que esse é um dos pilares que, de fato, para mim foi muito forte, tá? Porque se eu não tivesse entendido esse primeiro ponto, às vezes a gente acha que a gente já sabe de tudo. Às vezes a gente acha que já fizemos de tudo, mas não está dando certo com a gente. Mas existem pontos que estão impedindo você de prosperar, estão impedindo você de crescer. Eu tô aqui hoje, eu não sou um Zé Ruela de falar, não estou falando besteira aqui para você. Estou falando o que eu vivenciei e o que eu vivencio. Eu tinha de tudo para dar errado na vida, de tudo. Eu tinha de tudo para ser um fracassado. Eu tinha de tudo para me decepcionar, para decepcionar minha família. Eu tinha de tudo, mas eu não aceitei isso. Eu não quero que você aceite também. Não quero. Se você pegar um padrão de pessoas que têm resultados na vida, no marketing digital, você vai entender que essas pessoas elas têm uma história para contar. Você vai entender que essas pessoas, elas de fato também passaram por processos muito fortes. Que essas pessoas tiveram que superar as dificuldades. Você vai entender que isso aqui tudo, na sua vida, é um jogo emocional muito forte no dia a dia. É um jogo emocional muito forte. É por isso que o primeiro ponto que, se você não entender que a parte de você realmente ter uma mentalidade de resultado, não é sobre, tipo, a mentalidade, é mentalidade de resultado de quem vai ter resultado. Só que, infelizmente, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que quer isso. Quer dizer, às vezes a pessoa ela quer ter resultado, mas ela não entende os pontos principais que precisa ser feito para chegar aos resultados. Vamos finalizar aqui. Eu quero até abrir aqui para vocês, tá? Para tirar uma ou duas perguntas, se alguém tiver aqui para responder vocês, se ficou alguma dúvida, se ficou claro. Alguém está com alguma dúvida? Quem quiser pode até levantar a mão para perguntar aqui. Vou até ver aqui com vocês no chat. E eu fico feliz de ver vocês falando aqui, ó. Muito feliz em estar aqui, meu mentor, tamo junto. Acredito no resultado, é isso aí, tá? Podem tirar print aqui, tira uma foto e me marque lá no Instagram para eu repostar vocês também. E escreve lá, acredito no resultado, tá? A Yasmin falou, eu acredito no resultado, estou no momento limite, tomei a decisão, acabei de ficar desempregada, acredito mais do que nunca, gratidão pelas palavras. Ô Yasmin, uma palavra aqui para você, tá? Às vezes quando você toma a decisão de, por exemplo, assim, que você fez, largar o seu emprego, né? Porque você ficou desempregada. Você escolheu o marketing digital, você escolheu romper a barreira do medo e entrar nesse novo mercado que é o marketing digital. Às vezes o que vai acontecer com você é de dar tudo errado, tá? Porque a gente acha que quando a gente toma a decisão de largar as coisas e começar a fazer algo novo, às vezes o nosso pensamento é de que começa a dar tudo certo naquilo que é novo, né? Mas muitas das vezes acontece o efeito contrário, tá? Por exemplo, ela falou que foi demitida, no caso. E às vezes quando você, por exemplo, você foi demitida, beleza, agora você vai focar no marketing digital. Na sua cabeça, né, você pensa, também pensaria de que, pô, não, eu quero que vai dar tudo certo aqui, vou conseguir, vou conseguir. Às vezes no começo, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, as coisas ficam tudo mais difícil ainda. Parece que nada vai dar certo, parece que nada dá certo, parece que você não vai conseguir.
Às vezes é Deus te testando, cara. É falando assim, é isso que você quer, é isso que você escolheu, então vamos ver até onde você é capaz de ir, até onde você é capaz de chegar. Às vezes é um teste. E o que acontece muito é, de fato, começa a dar tudo errado. Tudo errado. Aí que a gente vê, de fato, quem é quem. E aí que a gente vê, de fato, quem é quem. Então, por mais que seja difícil, por mais que vai existir esse ponto que eu falei para você sobre o medo, por mais que exista isso ao longo da sua jornada, só entenda uma coisa: acredite no resultado. Acredite, acredite, porque vai chegar uma hora que tudo, todo o seu esforço vai fazer sentido. Confia, confia. Vamos ver aqui, a Luciana, por exemplo, ó, tenho 45 anos e depois de 8 anos empreendendo no varejo, decidi fechar a loja para empreender, aprender marketing digital. Eu acredito no resultado, eu preciso acreditar. Acredite, Luciana. Acredite, 45 anos está aqui no marketing digital. É por isso que eu falo da diferença de ter, por exemplo, de empreender com coisas físicas, né? Fisicamente lá fora, empreender, e você empreender online. Por exemplo, eu estava no hospital na cirurgia e tive um faturamento absurdo, mesmo estando operado, tudo online. Não precisei estar na loja, não precisei estar presente com ninguém. Então, Luciano, parabéns também, tá, pela sua decisão ali de mesmo, por isso que eu falo, né, a internet ela não te pergunta, ela não pergunta para você quantos anos você tem, que você, se você é formado, se você tem faculdade, se você tem algum conhecimento, não te pergunta nada disso. Por isso que a internet é para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu sempre falo que eu era um Zé Ruela, eu era um Zé Ninguém lá atrás, mas eu decidi mudar aquela minha realidade. Porque eu queria ser um exemplo na vida. Não para mostrar para ninguém que eu era bom, não, mas para eu mesmo falar assim: caraca, eu estou seguindo o caminho correto e consegui fazer as minhas coisas sem depender de ninguém. A galera falando: acredito no resultado, perseverar é o segredo. Obrigado pela sua dedicação. A Ana Paula, tenho 47 anos, eu acredito no resultado. Parabéns, Ana. É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, essa mentoria de hoje, como vocês estão falando aí que realmente gostaram, ficou legal, eu fiquei muito feliz aqui de ver vocês falando aqui. Isso é uma das coisas, tá? Anota aí, anota aí, anotem aí. Anotem aí questão do medo. Se vocês quiserem, depois eu vou até liberar esse PDF para vocês. Na próxima mentoria teremos também outro PDF em relação a outro ponto que me ajudou muito a conseguir bater a minha meta desse ano e ultrapassar essa meta. Um dos pontos em que eu consegui de fato entender que eu precisava também trabalhar isso ao longo do tempo e ao longo também dessa jornada eu fui percebendo o padrão de pessoas que elas erravam muito naquilo lá e isso acabava impedindo elas de crescer, de chegar onde precisava chegar, de chegar onde elas gostariam de chegar. Então, a pessoa está falando, eu quero o PDF. Vocês querem o PDF? Beleza, vou liberar para vocês o PDF depois, ok? Ah, a Janine falou assim: tenho 52 anos e pouco estudo e tempo, tô indo devagar e sempre. Isso aí, vai devagar, vai ao longo do tempo tranquilo, que você vai conseguir, mas não deixe de acreditar no resultado, ok? Gente, o medo é normal ter. Tá tudo bem ter medo. Nós nascemos com isso dentro de nós. É normal. Só que você não pode deixar esse medo te dominar ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida. Não pode deixar te dominar. Você sempre precisa estar à frente dele. Segura a mão dele e fala assim: ó, medo, beleza, vamos ser amigos? Vamos. Mas eu sempre vou te ganhar, vou sempre estar na sua frente. Você nunca vai me ultrapassar. E escolham a maratona, não escolham a corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros é para quem vai desistir, vai se frustrar no meio da jornada. Se vocês entenderem isso, eu tenho certeza que vocês também vão prosperar. Medo é um dos pontos que eu trabalhei ao longo do tempo, é isso que me faz também crescer. Ok? Melissa falou: o medo é a ausência do conhecimento, mergulhada no conhecimento e aplicando. Parabéns, Melissa. É isso mesmo. E lembre-se sempre, não adianta eu ter medo e ir com o medo mesmo. Beleza, vai com o medo mesmo, porém, preparado. Lembram daquela questão de não ir para a guerra despreparado? Como é que você vai preparar? Por exemplo,
a Luciana que fala que está começando no marketing digital. Beleza. Se você começar no marketing digital sem conhecimento nenhum, como é que é ter conhecimento? Ter conhecimento não é você mesma ter conhecimento, é você buscar por conhecimento. E quando você busca por conhecimento, você está se preparando ao longo da jornada. Aí você pega esse conhecimento que você está buscando, você quebra a barreira do medo e vai aplicando esse conhecimento ao longo da sua jornada. Você está indo com medo, porém preparada. E quando você vai preparada, você tem chances de conseguir crescer, de ter resultados, porque você está pegando um conhecimento de alguém que já validou alguma coisa. E quando essa pessoa já validou, é porque ela está te ensinando aquilo que você precisa fazer para também ter resultados. Aí você vai no campo de batalha com medo, porém preparada. Se vocês entenderem isso aqui, cara, muda o jogo de vocês. Esse é um dos primeiros pontos. Entendendo isso, muda totalmente, tá? Então, normal ter medo. Vamos com medo? Vamos. Mas vamos sempre estar na frente do medo e sempre vamos estar preparados. Vamos sempre estar armados. Como é que eu fico armado no marketing digital? Buscando conhecimento, buscando por conhecimento, ok? Então, gente, essa mentoria foi isso, tá? Eu espero vocês na próxima mentoria, estejam aqui, acompanhem, que eu tenho certeza que o primeiro ponto foi esse. Agora, os outros pontos na série que eu estou fazendo aqui com vocês, eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais, beleza? Lembrando, vou fazer, ó, se realmente vocês entenderam e ajudou vocês aqui, eu vou até fazer uma pose aqui, tá? Para quem não tirou print a foto ainda, tirem e me marquem lá no Instagram e escreva lá. Acredito no resultado, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, vamos tirando. Foi. Show. Gente, obrigado pela presença de vocês e fiquem atentos na próxima mentoria. Fechou? Tamo junto, Pamela. Acredita no resultado? Vamos embora? Perfeito. Fiquem com Deus. Não deixem de acreditar no resultado. Tamo junto. Como eu sempre falo, vamos embora juntos. Vamos embora. Obrigado, gratidão. Tamo junto, pessoal.